O que vai acontecer com esse menino, com essa criança de 9 anos que pulou o hospital veterinário no Paraná e matou, com requintes de crueldade, 23 animais. A notícia é essa daqui, notícia do Globo. Então, criança de 9 anos invade clínica veterinária e esquarteja 23 animais. Câmera de segurança flagrou a ação. Então aqui o menino, né, claramente está com o rosto embaçado ali para não ser identificado, uma criança. Ela pulou esse local e matou esses animais com requintes de crueldade. Um veterinário que trabalha no local disse que a cena era de terror, uma cena macabra. Animais, sem arrancar as patas dos animais, outros foram jogados na parede, uma coisa assim surreal. E a pergunta que surge é: o que vai acontecer com essa criança? E a resposta está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Você, que é seguidor aqui do canal, já sabe que menor de idade, até os 18 anos, é considerado inimputável. Então, menor de idade não responde por crime no Brasil. Ah, tá bom, doutor. Então, pelo menos ele vai ficar internado na Fundação Casa, não é? Infelizmente, não. Vamos lá. Como é que o ECA trata essa questão do menor, da responsabilização do menor no Brasil? Não responde criminalmente, responde nos termos do ECA. Mas o menor entre 12 anos e 18 anos, esse pode sofrer o que nós chamamos de medida socioeducativa, sendo que a mais grave delas é a internação, por exemplo, aqui em São Paulo, na Fundação Casa. É uma internação compulsória que funciona ali, entre aspas, como uma prisão. Agora, o menor de 12 anos, que é o caso desse menino que tem 9, o menor de 12 anos não está sujeito nem sequer a uma medida socioeducativa. A única coisa que ele pode estar submetido é uma medida de proteção. Mas veja que até o nome muda. Quando a gente fala em medida de proteção, a gente está falando de coisas que não são de caráter punitivo. Por exemplo, uma medida de proteção é a frequência a um psicólogo, é ser atendido por um psiquiatra, apenas isso, tá? Tem outras medidas de proteção. Essas são as que eu considero, entre aspas, as mais graves. Então, Paiva, o que que vai acontecer com esse menino? A resposta é nada. Nada contra ele. O que pode acontecer é ele ser encaminhado a um setor de psiquiatria, de psicologia, mas não é internação, é atendimento, tá legal? Ambulatorial. Eventualmente, os pais podem perder a guarda dessa criança, ele pode ser encaminhado para um outro lar, que eu acho bastante complicado. Ele pode ser matriculado numa escola, caso ele não esteja. Enfim, a situação é tenebrosa. Uma seguidora do meu Instagram me chamou. Eu vou até ler aqui para vocês a mensagem, porque ela é da região e ela traz alguns esclarecimentos bem importantes aqui, de ver se eu acho a mensagem, sobre esse acontecimento, né? Sobre esse local onde esse menino cometeu esse crime absurdo. Ela disse o seguinte, ó: é da minha cidade. Isso é um psicopata mirim em construção. Até gostaria que, eventualmente, algum psicólogo, psiquiatra pudesse me dizer se existe algum CID, alguma construção científica que fala sobre essa patologia, psicopatia em crianças. Eu vi algumas coisas na internet de alguns psicólogos, psiquiatras dizendo que não é possível, cientificamente não seria possível imputar uma psicopatia para uma criança de 9 anos. Mas eu não sei, se algum psiquiatra, psicólogo assistir esse vídeo, me fala. Ela continua, a cidade, poder aquisitivo muito baixo. Eles são bem pobres aqui, chamamos vila, que é ao lado da fazendinha que ele entrou. A família sem estrutura alguma psicológica e financeira. São pessoas mega simples mesmo. Não sabem nem falar direito e dirá escrever. O irmão mais velho, de 16 anos, trabalha como dançarino da carreta, deve ser a carreta furacão, quando tem serviço.
e ele mesmo fala que o garoto é o cão e ninguém pode ir com ele na casa, que tem medo dele. O irmão do menino, de 16 anos. A juíza daqui, a doutora Cíntia, é protetora. Vive resgatando animais na cidade, já que é bem abandonada nessa parte pela prefeitura. Ela recolhe, castra, fica até doar. Então, nessa parte, tenho certeza que eles já levaram uma bronca ontem. Duro, aí vai falar de outras coisas, né? O fato aqui, pessoal, é que nós já sabemos que, do ponto de vista criminal, não há nenhuma responsabilidade a esse garoto, e, do ponto de vista do Estatuto da Criança e do Adolescente, também não haverá nenhum tipo de responsabilidade. Pode haver uma medida de proteção, e quem é competente para dar essa medida de proteção é o juiz da infância e da juventude da cidade. Tá legal? Ótimo. Agora, muita gente me perguntou, no meu post lá no TikTok, se poderia haver algum tipo de responsabilização dos pais dessa criança. E já vou te dizer, do ponto de vista criminal, é impossível, tá? Sabe aquele ditado, não é ditado, né? Aquele argumento que os nossos pais usavam com a gente quando a gente era menor de idade? Ó, se você fizer alguma besteira, quem responde sou eu. Isso não é verdade. No direito penal no Brasil existe um princípio da pessoalidade, então a pena não passa de uma pessoa para outra. A responsabilidade criminal não passa de uma pessoa para outra. A responsabilidade criminal. A responsabilidade civil, essa sim. Então, do ponto de vista criminal, os pais não respondem por este crime ou por estes crimes, esses 23 crimes, que essa crimes entre aspas, né? Porque criança não comete crime, tá? Mas é bem entre aspas mesmo, porque quem me assiste aqui não é advogado, são pessoas que querem conhecer um pouco mais o mundo jurídico. Então, essa criança, ela cometeu 23 atos infracionais, digamos assim. Então, os pais não responderiam por isso. Eventualmente, os pais podem até responder por algum tipo de abandono, algum tipo de omissão, mas não pelo crime em si. Seria aqui o maus tratos aos animais, tá certo? Então, a responsabilidade penal aqui vai ficar com ninguém, tá? Agora, do ponto de vista civil, até caberia, e cabe, na verdade, uma indenização à clínica, né? O problema é que, como a minha própria seguidora já mencionou, as pessoas nessa cidade são extremamente pobres. Ela falou que é isso mesmo, a cidade de Nova Fátima, que fica no norte do Paraná. Uma cidade pobre, e parece que o local onde essa criança mora é mais pobre ainda. Então, consequentemente, os pais não vão ter condições financeiras de arcar com nenhum tipo de responsabilização. De fato, é uma tragédia que demanda a nossa atenção, demanda um atendimento integrado de assistente social, de médicos, psicólogos, porque foram 23 animais, o que já é grave por si só, mas poderiam ter sido 23 crianças, poderiam ter sido 23 bebês. É uma situação bastante complicada. Tá certo? Muita gente tem falado, e aí eu vou aproveitar esse gancho para falar com vocês, sobre a possibilidade de redução da maioridade penal. Então, vamos entrar nesse tema. Primeiro que qualquer tipo de redução da maioridade penal hoje não atingiria esse garoto. Ele continuaria sem ser atingido por qualquer tipo de responsabilidade penal, tá? Seria dali para frente. Muito bem. A nossa Constituição estabelece a partir dos 18 anos. Então, até os 18 anos, ninguém pode ser responsabilizado criminalmente. Agora, por lei, ou se o Congresso Nacional, acho que já até fez isso alguma vez, editar uma lei aumentando, né, diminuindo, na verdade, a maioridade penal para 16 anos, por exemplo, essa lei claramente seria uma lei inconstitucional, o STF iria barrar. Agora, pode mudar a Constituição para diminuir a maioridade penal? Há uma grande discussão, porque existe uma parte considerável dos juristas que, no meu ponto de vista, de forma errônea, errada, alega que a questão da maioridade penal seria uma cláusula pétrea. Uma cláusula pétrea fora
do artigo 5º da Constituição Federal. Para quem não sabe, o artigo 5º é o artigo onde estão as cláusulas pétreas. O STF já tem algumas decisões onde ele considera como cláusulas pétreas artigos da Constituição que estão fora do artigo 5º, mas não relacionado a esse artigo em específico. Então, a doutrina, ela analisa essa questão dizendo que seria uma cláusula pétrea, não poderia mudar. Só uma nova Constituição poderia diminuir a maioridade penal. Ou seja, mesmo que o Congresso Nacional editasse uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, não poderia haver a mudança da questão da maioridade penal. Esse, particularmente, não é o meu entendimento. Eu, além de ser advogado, eu fui por muitos anos professor de direito constitucional. Eu reconheço que existem cláusulas pétreas na Constituição que não podem ser alteradas. 2, eu reconheço que existem cláusulas pétreas fora do artigo 5º da Constituição, porém, contudo, entretanto, eu entendo que essa parte em específico não é uma cláusula pétrea e o nosso constituinte derivado, o Congresso Nacional, poderia mudar a maioridade penal através de uma emenda, de uma modificação na Constituição Federal. Claramente, se o Congresso Nacional caminhar nessa direção, vai ser uma briga boa, vai ser uma briga muito boa, porque se aprovada a PEC, vai caber ao Supremo Tribunal Federal a palavra final sobre essa PEC ser ou não constitucional. Porém, eu entendo que nós estamos hoje vivendo um momento da nossa sociedade onde é importante, é imprescindível, é necessário que haja uma redução da maioridade penal. Não para 9 anos, evidentemente, mas pelo menos para 16 anos. E você, qual que é a sua opinião? Coloca aqui para mim nos comentários, compartilha esse vídeo, segue o canal, a gente se dedica para estar aqui com vocês, passando um conteúdo jurídico de qualidade, porque hoje em dia se fala tanta besteira na internet, então, se você gostou da explicação, a sua forma de agradecer é essa, seguindo o canal, compartilhando ele com seus amigos e comentando aqui embaixo qual que é a sua opinião. Tá legal? Então, ótimo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, até mais. Tchau.